Meu amado irmão, minha amada irmã, a paz do Senhor Jesus. E, primeiramente, antes de tudo, eu quero agradecer a sua disponibilidade e gentileza em nos conceder um pouco do seu precioso tempo para assistir a este vídeo. Nosso muito obrigado. Hoje eu quero compartilhar um acontecimento bíblico e ver a semelhança que há dos dias desse acontecimento bíblico para os dias de hoje e tirarmos algumas lições para o nosso aprendizado. E o tema deste vídeo, do assunto de hoje, é quando Deus confunde os homens e desfaz os seus planos. Pois bem, queridos, esse fato, essa história, está nas páginas de Gênesis, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso de número 9. E a narrativa é bem conhecida, traz a história da Torre de Babel. Essa narrativa nos revela nas entrelinhas o agir de Deus, dando aos homens habilidades para o propósito do desenvolvimento no trabalho, em unidade e obediência para o bem comum. Primeira observação que fazemos nesse texto. Qual a habilidade em particular nessa história? Bem, a habilidade única em particular nessa história que todos tinham era a comunicação. O verso de número 1 diz: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Queridos, a comunicação é uma grande ferramenta para o desenvolvimento da sociedade em todos os âmbitos relacionais. No âmbito familiar, no âmbito de trabalho, escolar, no âmbito de culto devocional, ou seja, no âmbito de fé. E há quem diga que a comunicação é uma arma poderosa. Eu prefiro dizer que a comunicação é uma ferramenta excelente para qualquer trabalho. Segunda observação nesse texto. Qual o propósito dessa habilidade e como desenvolver? Basicamente, podemos destacar nesse texto 4 propósitos. Primeiro propósito da habilidade: unidade e facilidade no trabalho para o bem. Segundo propósito: peregrinação, expansão e avanço. Podemos ver isso no verso de número 4, quando eles dizem: para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, eles não queriam ser espalhados por toda a terra, porque era um propósito que eles saíssem por toda a terra. Então, a habilidade da comunicação de uma só língua facilitaria a comunicação onde eles chegassem. Ou seja, Deus deu a eles para um propósito: facilitar a peregrinação. Terceiro propósito: o homem não esquecesse a sua limitação. O verso 6 e o verso 7, o Senhor diz o seguinte: agora não haverá restrição para o homem. Ou seja, eles estavam vendo que poderiam fazer o que quisessem com a unidade. E Deus queria que eles não esquecessem que eles eram limitados. E o quarto propósito: indiscutivelmente, eles deveriam usar a habilidade em obediência e submissão. Terceira observação nesse texto: Deus não deu habilidade a eles para o envaidecimento, para gastarem no seu bel prazer, para desfrutar egoístamente. Deus não deu a eles a habilidade para tornar eles poderosos, o centro das atenções. Não, Deus não deu para esses propósitos. Quarta observação: eles deturparam, desviaram os propósitos que Deus tinha estabelecido no uso daquela habilidade. O povo passou a construir uma cidade, um monumento, para o seu comodismo e desobedecer uma ordem de se espalharem pela terra. O verso 4 eles dizem: para que não sejamos espalhados. Ou seja, eles obstinadamente foram desobedientes. Usaram o seu dom, o seu talento, o que Deus tinha dado a eles, para construir um monumento, uma cidade, e podemos até usar a linguagem para ficar entre 4 paredes acomodados. Esse não era o propósito. Ou seja, desviaram-se do propósito. Eles passaram a usar a habilidade para si mesmo, para tornar o nome deles célebre, grande, poderoso. Eles queriam fama. Usaram o talento que Deus tinha dado a ele para granjearem fama. Desviaram-se do propósito. Queridos, e a aplicação para os dias atuais? Qual a semelhança que há daqueles dias para os dias de hoje? E com certeza, assim como foi naqueles dias
também é nos dias de hoje. Analisando a história daqueles dias e vendo hoje o comportamento do homem, da igreja, do povo, de pessoas que têm recebido do Senhor dons, talentos, bens materiais. E vamos começar aqui falando com a habilidade, o dom, o talento que o Senhor tem dado para a comunicação. E esse desvio do propósito da comunicação é visível no meio de comunicação que eu destaco aqui como a internet. E a internet, por sua vez, com suas páginas de relacionamento, como o YouTube, o Facebook, o WhatsApp e etc., tem sido mal utilizado. E, queridos, não vamos dizer que a internet e essas páginas de relacionamento é coisa do diabo. Não, de forma nenhuma. Do diabo é o coração das pessoas que se utilizam de um mecanismo que eu posso dizer que Deus deu ao homem inteligência, e com a inteligência que eles criaram tudo isso, o homem passou a utilizar de uma forma negativa. Porque o próprio Jesus disse que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os teus olhos estiverem em trevas, o teu corpo está em trevas. Então, quando o homem usa a internet e usa para o mal não está na internet, o mal está no coração do homem. Esse veículo de comunicação, dependendo da pessoa e do seu estado emocional, do seu caráter, do seu coração, no ato do uso, ele poderá usar isso para o bem ou para o mal. O mal não está na internet, o mal está em quem se utiliza dela. E, queridos, no tocante aos ímpios que não têm temor ao Senhor, não é de nos causar espanto. Não temos que nos espantar quando o ímpio usa a internet e faz o que faz. Não, ele apenas está agindo como um ímpio. Eu não me espanto quando eu vejo um ímpio agindo como um ímpio. Eu me espanto, eu me assusto, eu fico atemorizado, eu fico horrorizado, escandalizado, revoltado, quando eu vejo homens que se dizem de Deus, mulheres que se dizem de Deus, utilizarem da comunicação que Deus tem dado para o mal. Eles poderiam usar a comunicação, esse meio, esse mecanismo, para a propagação do Evangelho, para a expansão do reino, para o benefício das pessoas, para ajudar outras pessoas, mas preferem utilizar para denegrirem, caluniando, mentindo, atacando veementemente pastores, denominações, homens e mulheres de Deus. Pessoas que se dizem cristãs, crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, que a custo de nada se colocam na internet para atacar, denegrir, amaldiçoar, caluniar, a custo de nada. Pessoas movidas com sentimento de ódio, de inveja, dor de cotovelo por não terem alcançado sucesso como as pessoas que eles atacam alcançaram. Enfim, são pessoas doentes emocionalmente. Então veja que os dias de hoje não é diferente dos dias da Torre de Babel, em que se utiliza da comunicação para o mal. O povo da época da Torre de Babel utilizaram a comunicação para o mal. Nos dias de hoje as pessoas estão usando a internet para o mal. Quem já não foi vítima da internet? No WhatsApp, no Facebook, enfim, qualquer outro lugar. Eu já fui vítima de fakes, pessoas que não tiveram coragem de me enfrentar pessoalmente, criaram fake, movidas por sentimento de picuinhas, de grupinho, internos, que não vamos mentir que existe, que por não conhecer uma história, um contexto, tomam partido e aí resolvem com a alma doente, um sentimento doentio, e ir à internet e perseguir pessoas. E a gente vê aí no dia a dia, pastores sendo atacados, igrejas sendo atacados, e não é pelos ímpios não. Queridos, pasmem, o que temos visto de ataques a pastores, a instituições religiosas, a homens de Deus, mulheres de Deus, que testemunham, que pregam, e que as pessoas revoltadas vão lá e atacam. Não são os ímpios. Quando são os ímpios, eu não me espanto, eu não ignoro o próprio Jesus, quando os soldados romanos atacaram ele, furaram ele, mataram na cruz, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas quando Jesus viu os religiosos, os fariseus, os sacerdotes hipócritas, ele atacou seus bandos de hipócritas. Veja a diferença. Então, veja que os ímpios, quando nos atacam, é o comportamento normal deles. Agora, crente perseguir na internet, causando mais escândalo, estão usando a comunicação para o mal.
Não usa a comunicação, queridos, para destruir as pessoas. Usa a comunicação para edificá-las. Não usa a comunicação para destruir relacionamentos. Usa a comunicação para pacificar, criar pontes, para criar harmonia. Não usa a comunicação para divisão. Usa a comunicação para unidade. Não usa a comunicação para matar emocionalmente as pessoas. Usa a comunicação para a paz, para a saúde emocional, para a vida. É triste ver alguns utilizar aquilo que Deus deu para o povo, que Deus deu para o benefício do reino. Alguns utilizarem para o seu bel prazer, para o benefício próprio. Não use aquilo que Deus deu para o reino, para o seu benefício próprio. Use para o reino, use para o povo, use para o engrandecimento do nome do Senhor. Deus abre as portas e os beneficiados, em vez de se aproximarem mais de Deus, a gente vê os beneficiados se afastando mais de Deus e se acomodando entre quatro paredes. Deus abençoa, dá recursos, dá bens materiais e as pessoas se enclausuram entre quatro paredes. Isso não foi o propósito. Se acomoda nos seus bens materiais. Deus concede talentos, dons, e as pessoas usam os talentos, os dons, para causar divisão na igreja, para comercializar o que é espiritual. Usam para ser famosos, para fazer com que os seus nomes sejam célebres. Queridos, é bem verdade. Poderemos fazer coisas tremendas, magníficas, grandiosas com aquilo que Deus nos deu. Poderemos fazer trabalhos que levem o nosso nome a placas, a títulos. Poderemos realizar coisas, tarefas, trabalhos, projetos, que até os céus se espantem, como foi no caso dessa história aqui, que o que eles fizeram foi tão grandioso, que o texto, com uma dose de ironia, chega a dizer que o Senhor disse: vamos descer e ver a cidade e a torre que estão fazendo. Vejam só, o que eles estavam criando chamou atenção, Deus teve que descer, vamos lá ver, porque esse povo está tendo aí um negócio aí sério. Ou seja, fizeram uma coisa tremenda, magnífica, que chamou a atenção até de Deus. Mas, quando Deus viu, não se agradou. Não importa o tamanho daquilo que eu ou você esteja fazendo. O que importa é se Deus está agradando. O que adianta fazer uma coisa tão grande que os homens batem palma? Será que Deus está aplaudindo? O que é que Deus está dizendo das minhas obras, das tuas obras? Querido, não importa se é pequeno, se é insignificante para os homens, mas se Deus está aplaudindo, ficando de pé, dizendo: eu recebo, está no meu propósito, o meu nome é exaltado, está produzindo obediência, está produzindo bem, está recebendo, está recebido. Porque, queridos, se não for, se o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, se não for para glorificar o nome de Deus, se não for para produzir obediência, se não for para produzir o bem, fique ciente, Deus irá confundir as ideias e desmanchar os planos, os projetos. Vai acabar. Ele não vai receber. Cuidado com o ativismo. Às vezes trabalhamos tanto, corremos tanto para um lado e para o outro. Rapaz, e às vezes o homem, rapaz, esse homem não para não, esse homem. E a gente, e o cabo se enche, se acha. E Deus, eu não estou nem recebendo. Faz igual a Torre de Babel. Isso aí não traz benefício para o meu nome, para o meu reino, nada. É só humano, é só material. É só palha, o fogo vem. Queridos, Deus conhece o potencial de uma sociedade, de um grupo que se une para realizar o mal, que se une para fazer aquilo que Deus não recebe, que Deus não se agrada. Deus conhece o potencial. E antes que esse grupo, a sociedade, seja qual for a reunião, venha colocar em prática, Deus desmancha. Ei, escute só, meu irmão, minha irmã, não vamos se preocupar com aqueles que querem se levantar para acabar com a obra que Deus já começou a fazer. Aquele que tentarem acabar os projetos de Deus, através da sua vida, que Deus tem propósito para fazer, e que grupinhos se levantam e arquitetam para destruir, Deus irá confundir os pensamentos deles e desbaratar todo o projeto dele. Não temas. E queridos, e que possamos usar, que eu e você venhamos a usar os dons, os talentos, as habilidades e os recursos materiais que Deus tem nos dado para o benefício do reino, expansão do reino, para o bem comum, para produzir vida e para que os propósitos de Deus sejam mantidos e cumpridos
naquilo que Ele nos entregou. Que o Senhor vos abençoe e até o próximo vídeo.